Bem-vindos à nossa primeira aula de Química. Vamos começar hoje com alguns conceitos básicos necessários, começando a nos perguntar: o que a química estuda? Por que estudar química? A química tem tudo a ver com transformações. A química estuda a matéria e suas transformações. Para começarmos exatamente em conceitos, começamos verificando o que é um átomo, o que é uma substância, o que é uma molécula, o que é uma mistura. Átomo é a menor parte de um elemento químico, como, por exemplo, nitrogênio, oxigênio, enxofre, são elementos da tabela periódica. A menor porção de um elemento químico é um átomo. Se tivermos 2 ou mais átomos, vamos ter uma molécula. A molécula pode ter átomos iguais ou átomos diferentes. Se citarmos como exemplo O2, O3, H2O, ou seja, água, ozônio, oxigênio, vamos ver que O2, o gás oxigênio, é formado por 2 átomos de oxigênio, um único elemento. O3, nós vamos perceber que é formado por 3 átomos de oxigênio, o mesmo elemento, porém 3 átomos. A molécula da água, H2O, é formada por 2 elementos, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se tivermos 2 ou mais moléculas, vamos formar uma substância. Esta substância pode ser simples ou composta. Substâncias simples são formadas por elementos iguais, O2, O3, observando a diferença de atomicidade. Substância composta, como a água, H2O, ela é formada por elementos diferentes. Na sequência, se observarmos 2 ou mais moléculas, formam uma substância. Esta substância pode ser simples ou composta. Se observarmos que 2 ou mais substâncias formam uma mistura, esta mistura pode ser homogênea, heterogênea, eutética ou azeotrópica. Do que nós já vimos até aqui, vamos observar substância pura ou mistura. As substâncias podem ser classificadas em simples ou compostas, como podemos visualizar: substância simples, O2, substância composta, H2O. Simples, um único tipo de elemento químico. Composta, mais de um tipo de elemento químico. Podemos observar um fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico é formador de substâncias simples diferentes, e isto chama-se alotropia. Não é com todos os elementos que acontece isso. Por exemplo, como já citamos, o O2 e o O3, o gás oxigênio e o gás ozônio, diferem pela atomicidade. Oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Gás ozônio, 3 átomos de oxigênio. Mesmo elemento. Vamos ver também as substâncias fazem parte dos fenômenos, são variedades alotrópicas. Que mais? Outros elementos que pode ter o oxigênio, O2 e o ozônio, diferem pela estrutura cristalina, o carbono, que existe o carbono diamante e o carbono grafite. Além do oxigênio, temos também o carbono, diamante, grafite e fulerenos. Variedades alotrópicas do enxofre, enxofre rômbico e enxofre monoclínico. O fósforo, existe fósforo branco e fósforo vermelho. E chegamos na parte que tem a ver com misturas. As misturas são reuniões de várias substâncias. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas.
Misturas homogêneas são aquelas que existem apenas uma fase, ou seja, podem se misturar várias substâncias e visualizamos apenas como se fosse uma. O exemplo poderia ser água e álcool, ou água e açúcar. Verificamos apenas uma fase, monofásica ou solução seriam outras denominações. A mistura heterogênea apresenta mais de uma fase. Se tiver duas fases, como água e óleo, dizemos que ela é bifásica. Podemos também ter misturas trifásicas ou mais. Se colocarmos água, óleo e areia, vamos ter uma mistura heterogênea, 3 fases. A água, o óleo e a areia não formam uma homogeneidade, ou seja, eu percebo onde está o óleo, eu percebo onde está a água e eu percebo onde está a areia. Daí chamamos que esta mistura possui 3 componentes e 3 fases. Já numa mistura de somente água com óleo, nós vamos verificar que tem apenas 2 fases, ou seja, uma mistura bifásica. Voltando à mistura homogênea, quando eu acrescentar água ao álcool, eu vou perceber que existem 2 componentes, mas apenas uma fase. Acrescentando pelas estruturas representadas ali, a água e o óleo, 2 fases. Podemos alterar o estado físico de uma matéria modificando a temperatura e a pressão. E daí nós vamos ter uma maneira de verificar as mudanças de estado físico, que vão servir como suporte para a sequência das nossas aulas. Se nós percebermos, os estados físicos são sólido, líquido e gasoso. A mudança de estado, ou seja, a passagem de sólido para líquido, chama-se fusão. De líquido para gasoso, chama-se ebulição. E se tivermos a passagem direta de sólido para gás, vamos ter como denominação a sublimação. Fazendo o caminho contrário, do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E do gasoso diretamente para o sólido, vamos ter como nomenclatura a ressublimação. Se pensarmos em exemplos de cada uma dessas mudanças de estado físico, vamos pensar assim: gelo que derrete, sólido para líquido, será uma fusão. O líquido, que seria no caso a água, ao passar para o estado gasoso, tem algumas denominações: vaporização, evaporação, ebulição ou calefação. Se pensarmos em gasoso para líquido, vamos notar que gotículas de orvalho se formam nas folhas pela manhã, nas folhas de árvores, de plantas. Seria o vapor, com a diminuição da temperatura, passa para o estado líquido. E o líquido para o sólido seria chamada solidificação ou a formação do gelo. Um caso prático de passagem direta do estado sólido para o estado gasoso seria a naftalina. A naftalina sólida desaparece porque ocorreu uma sublimação, passou direto para o estado gasoso. O contrário seria uma ressublimação. Nossa primeira aula encerra por aqui. Na segunda aula vamos dar continuidade a esse assunto, onde vamos ver separação de misturas. Até lá!